Olá, tudo bem? Hoje eu trago para você mais um vídeo com mais uma referência no combate ao coronavírus no Brasil. A pneumologista Eunara Negri, do Hospital Sírio-Libanês, contou pra gente como está sendo feito o tratamento com o anticoagulante heparina na UTI do hospital. Ela falou sobre os resultados desse tratamento, ainda em fase de pesquisa, mas pioneiro no mundo. A médica relatou também como tem visto toda a transformação que veio junto com a pandemia da Covid-19. Acompanhe. Tudo começou no dia 22, 23 de março, foi quando a gente viu o primeiro paciente com corona, e era uma senhora que apresentou uma cianose de extremidades muito importante, um dedinho roxo, né, que a gente fala, e concomitante a um quadro de queda abrupta da oxigenação, com um pulmão com uma complacência normal. O pulmão era fácil de insuflar, mas não conseguia trocar oxigênio. E isso levou a gente a pensar que estava acontecendo um fenômeno trombótico, que a dificuldade no oxigênio de entrar no sangue não era pelo lado do alvéolo, porque o pulmão estava fácil de insuflar, mas pelo lado da irrigação sanguínea, provavelmente por obstrução vascular, que a gente já observava na pele da paciente, uma coisa dessa. Observando isso, naquele dia, como ela já estava apresentando trombose do dedo, ela já tinha indicação de usar anticoagulante, então a gente começou o anticoagulante e a gente foi observando a melhora pulmonar rápida, de 6 a 8 horas, ela foi melhorando a oxigenação pulmonar e o dedinho voltou a ficar rosa, foi melhorando também a perfusão periférica. Dessa hora é que veio o insight e eu fui procurar os colegas do Hospital das Clínicas que estavam fazendo as autópsias minimamente invasivas lá nos pacientes falecidos por Covid, e eles tinham soltado um laudo de que era mais uma síndrome de desconforto respiratório agudo, como as outras síndromes respiratórias graves e tal, e eu fui levantar essa hipótese com eles. Eu falei, eu gostaria que vocês me ajudassem a ver melhor os vasos desses pulmões, porque eu acho que tem trombose aí. E aí, usando a expertise desses colegas, e a gente junto foi ver as lâminas, e a gente achou muitos trombos na microcirculação pulmonar. E assim veio o primeiro trabalho que a gente publicou, já no Journal of Thrombosis and Hemostasis, dos primeiros casos de trombose na microcirculação pulmonar nesses pacientes. A partir de então, e com o sucesso nessa senhora, que já está em casa, graças a Deus, já foi de alta, a gente continuou a fazer isso com os pacientes, com bons resultados. A gente tem agora, dos 27 pacientes iniciais que a gente tratou, desde finalzinho de março até agora, dos 27, apenas 2 estão graves na UTI. Os outros todos já foram ou de alta para casa ou já estão na enfermaria em fase de recuperação com fisioterapia. Isso animou muito a gente. A gente sabe que ele não é um trabalho controlado, randomizado, mas foi um trabalho no meio que no desespero das pessoas que estavam morrendo, a gente começou a fazer uma intervenção clínica que já é feita na UTI, que é a anticoagulação nas situações de suspeita de trombose, e essa intervenção clínica deu resultados e a gente continuou com isso. E eu tenho que falar aqui que eu devo muito aos colegas da UTI, que desde o comecinho foram parceiros nessa história, e a gente tem uma equipe de excelência na UTI do Hospital Sírio-Libanês. A gente observa que os pacientes mais graves são os diabéticos e os portadores de doença cardiovascular. Esses são os que têm os quadros mais graves, mais difíceis, os obesos também. Os obesos com índice de massa corpórea acima de 32, 33, eles também são mais resistentes e têm que usar doses maiores dos anticoagulantes. Primeiro, existem anticoagulantes de uso oral, tipo comprimido. Esses não servem. A gente já recebeu paciente com um quadro grave tomando esse anticoagulante. Então, esse não protege. O que protege é a heparina e seus derivados. Se uma pessoa que não... Porque os pacientes que a gente trata são pacientes que estão em estado de hipercoagulabilidade. Então, você vai lá como um cabo de guerra e fala, calma, não precisa coagular tanto, e você puxa um pouquinho para cá. Mas, se você está numa normal coagulabilidade, vai lá e toma um anticoagulante, você pode morrer sangrando. Você pode ter um sangramento na cabeça, sangramento intestinal e morrer sangrando. Então, de jeito nenhum é um remédio para automedicação. Os outros coronavírus que já passaram aí pelo mundo também causam hipercoagulabilidade, mas como esse vírus ninguém tem imunidade, então ele veio com tudo. Então o problema dessa epidemia é matemático, né? Todo mundo vai pegar esse negócio, ou pelo menos, como diz a Angela Merkel, 70% a 80% da população, e a grande maioria vai ter um quadro leve,
e esses 15% vão ter um quadro mais grave. Por isso que o isolamento foi importante, porque se todo mundo pegasse ao mesmo tempo, não ia ter hospital para todo mundo, essas coisas todas. Eu nunca vi uma coisa dessa. Essa epidemia me enganou muito. Eu achei que fosse ser próxima do que foi o H1N1, eu até achei que não fosse ser tanto assim. Mas é que o problema matemático, e os casos graves, embora sejam 5, 10% dos pacientes, como são muitos pacientes de uma vez só, é uma avalanche, né? E agora, a gente começa a reconhecer padrões, a gente começa a entender que tem uma fase mais tardia, que corticoterapia é importante, que os antibióticos também são importantes para se dar, por isso que eu falo da importância dos colegas da UTI, dessa coisa multidisciplinar, porque como você tem trombose, você tem necrose, e aí você tem tecido morto, ele infecta mais fácil, então você tem infecções de repetição, e o paciente vai ficando numa fase mais tardia, alguns mais graves. Então a gente, na verdade, eu nunca pensei que eu fosse passar por isso. Eu tenho 53 anos e eu tenho 30 e poucos anos de medicina já, então eu achei que as coisas eu soubesse, mas a gente foi aprendendo com essa doença dia a dia. Cada dia essa senhora me ensinou com o pezinho dela lá, dali a pouco a gente aprendeu com mais um pouquinho, a gente foi aprendendo dia a dia, foi uma loucura, assim. Então fui fazendo as coisas e graças a Deus teve esse insight aí, mas assim, é uma coisa muito assim extenuante, mas ao mesmo tempo é muito legal porque tá todo mundo junto, assim, os colegas se ajudam, um ajuda o outro, um põe a máscara no outro, fala, você esqueceu tal coisa, faz isso, se cuida, vai descansar, fica aqui para você. Então eu também nunca vi tanta gente junta, assim, para trabalhar junto. Então, é uma bela de uma vivência. Eu espero que a gente aprenda com isso aí e não volte a cometer os erros do passado.